Boa tarde, Caio. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Tranquilo, graças a Deus. A gente está ao vivo aí, esperando Ah, o é? pessoal ir comentando aí, entrando. Tem quantos ao vivo aí? 18? A hora que tiver 1 milhão a gente começa? Uai, era bom, não era? Era bom. Era Mas, bom. como se diz, né? O pecuarista está na lida uma hora dessa, ainda está meio difícil. É, exatamente. Você já colocou um título aí do que nós vamos falar ou não? Não, ainda não. Comentei com o pessoal que estava aqui antes de você entrar, né? A gente vai fazer uma análise sobre o mercado do boi, sobre o mercado de commodities, como é que está hoje, essa segunda-feira, vamos dizer assim, Negra. meio avermelhada para o pessoal, né? É, segunda-feira negra, né? É, mas, enfim, acho que é um momento que o mundo inteiro vive, né, Caio? Não é É, uma exclusividade do Brasil, pelo contrário. Acho que a é, gente tem um cenário até positivo, né, para o Brasil, no sem médio e dúvida. longo prazo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí a hora que você quiser começar, a gente começa. Não, tranquilo. Caio, eu expliquei para o pessoal que estava aí na live, quem está entrando aí fica, né, já o aviso também. A gente vai Aham, fazer um bate-papo aqui rápido, né? aham, E mais tarde a gente vai soltar uma matéria sobre o mercado de reposição, que aham, atingiu aí níveis até maiores do que a gente anunciou semana passada, aham. bezerro cada vez mais valorizado. E mais tarde também a gente solta uma matéria com essa live que a gente está Tá. fazendo aqui para o pessoal que, né, não conseguiu assistir agora, que não Uhum. conseguiu visualizar. Então a gente vai fazer uma matéria também, soltando um apanhado, um resumo geral e a live que o pessoal quiser assistir, né, e acompanhar a gente, né? Tá bom, legal. Tranquilo? Tranquilo, vamos lá. Caio, vamos falar de números, né? Vamos bater papo aqui, o pessoal vai acompanhando a gente e a gente vai explicando e abordando um pouco sobre esses assuntos. Tá. Semana passada, cara, a gente tinha um cenário, vamos dizer assim, até muito otimista, né, diante do que o mercado abriu hoje, né? A Uhum. gente encerrou a semana aí com a arroba cotada a 207, se eu não me engano, foi a maior negociação que a gente teve na Praça de São Paulo para o boi Uhum. padrão de exportação, né? O Tá. boi China. E a gente esperava que essa semana fosse uma semana de valorização maior, né, de uma demanda maior por parte dos frigoríficos, por parte das indústrias que vieram do carnaval ainda com o estoque meio apertado, né? O Aham. pecuarista está com pasto sobrando, tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo o mercado interno começa a dar sinais de melhora, mas aí a gente tem essa segunda-feira negra que chegou aí assustando todo mundo, né? Isso deve impactar ao longo da semana nas negociações do mercado do boi. Uhum. O que é a visão hoje, Caio, né? Você como consultor e tudo, o que a gente consegue enxergar desse mercado com essa segunda-feira que, enfim, pegou acho que todo mundo de surpresa, né? Então, Thiago, é o seguinte, o macro aí, a economia de forma global e macro, não mudou muito ainda. O que passa a mudar muito hoje é o horizonte, né? Justamente o mercado de bolsa, ele trata muito da expectativa em si do que pode vir a acontecer. O mercado presente hoje, o que está acontecendo agora, hoje, exatamente agora, não tem assim muita importância no dia. Talvez não reflita muita a atual circunstância do que está acontecendo hoje, no dia a dia ou dentro da semana. Então, todos esses acontecimentos que têm acontecido aí nesses últimos meses, e o que aconteceu sexta, o que aconteceu domingo, que é o fechamento dessa parte da Itália, lá do norte da Itália, isso tudo reflete num horizonte. E o horizonte que é a Bolsa. Então a Bolsa trata muito mais de uma expectativa do que pode vir a acontecer. E é justamente o que está acontecendo hoje, esse reflexo da Bolsa aí no mercado de ações, no mercado internacionais e no mercado de dólar. Então, você tem uma fuga de capital em cima das ações, você tem uma fuga desse capital, o pessoal começa a correr e procurar ativos
de qualidades e ativos que não somem, então no caso de dólar, no caso de ouro, esse tipo de coisa passa a valorizar, e esses capitais, esses ativos de renda variável, que são ações, passam a cair muito drasticamente. Você falou que a semana passada a gente conversou e a gente estava um pouco mais otimista em relação ao mercado de boi. Nada mudou da semana passada para cá, é justamente uma expectativa que passa a ter que ser adequada às novas realidades que estão acontecendo. Então eu lembro que a semana passada, acho que eu falei para vocês que a janela boa de se negociar um boi no mercado físico ia acontecer ao longo da semana passada e no máximo até quinta-feira dessa semana. Isso aí está mantido. Eu acho ainda que essa semana ainda tem janelas boas de negociação. Então quem está com boi pronto, se eu tivesse no caso de estar com o animal pronto, eu tentaria negociar da melhor forma possível, mas negociaria ao longo dessa semana. Justamente porque a gente sai de um passado muito recente, que foi esse passado de carnaval, esse passado da semana passada e semana retrasada, que é um passado recente, onde teve um abate muito menor, você tinha um ânimo de consumo ainda bom, você tinha vários feriados acontecendo, então a situação da indústria em fazer abate e repor seus estoques, ela ficou realmente comprometida. Então essa necessidade dela ter que pagar um animal melhor para cumprir um contrato de mercado interno, ela está acontecendo e vai provavelmente até quinta e sexta dessa semana. A semana que vem, a gente já entra numa semana que historicamente para o mercado interno já é uma semana de menor consumo. Então o salário já entrou, o grosso da economia já se movimentou, o grosso da economia de consumo já passou e a gente costuma entrar nessa semana do dia 15 para frente, numa semana que realmente o mercado interno realmente enfraquece um pouco. Mas isso tudo a gente está falando única e exclusivamente do mercado interno. O que está acontecendo hoje, que precisa ser muito bem dividido, é uma situação que está vindo de fora. Então a gente tem um mercado externo que, apesar da gente ter um dólar extremamente valorizado, que favoreceria esses países que são exportadores de commodity, no caso é o Brasil, a gente tem uma restrição de consumo. Então você tem alguns lugares no mundo onde estão proibidos, por exemplo, a aglomeração de pessoas. Então você tem o que aconteceu ontem, o norte da Itália bloqueando lá o norte da Itália. Então você pega Veneza, você pega aí Turim, você vai pegar Milão, são cidades extremamente, além de ser populosas, são cidades turísticas, e vários restaurantes, e dentre eles vários restaurantes também que servem carne, e aí nós estamos puxando já para falar sobre carne. Então você tem realmente um mercado externo que não é um mercado que favorece o consumo, não favorece a demanda. Isso que a gente precisa começar a colocar na balança sobre as decisões de médio a longo prazo para dentro do Brasil, para quem produz boi. Então, quanto que isso vai refletir no ímpeto desse pessoal continuar comprando carne? Então, hoje você tem alguns lugares que passam a comprar muito menos carne do que poderiam estar comprando se a gente tivesse algum outro tipo de crise não relacionado a essa, que impulsionaria o dólar também a níveis da estratosfera, igual está acontecendo agora. Então, esse efeito coronavírus vai, com certeza, liquidar esse efeito positivo do dólar, né? Então você tem também ainda os portos da China que não estão abertos, a economia lá tende a desaquecer de forma drástica. Então isso não é só da carne, não é que nós estamos falando de boi, nós estamos sendo pessimistas. Isso acontece com petróleo, isso está acontecendo com minério de ferro, que é o caso da Vale. A Vale também é uma exportadora de commodity, assim como os frigoríficos são exportadores de commodities, só que é carne, um é minério, o outro é carne. Então a gente precisa ter muito cuidado ao analisar e ficar simplesmente olhando a alta do dólar como realmente um trampolim para o boi subir. Então a gente precisa ter um pouco de cautela quando a gente fala de uma economia macro, que é o caso da economia hoje do Brasil, principalmente da carne, né? Assim, né, Caio, fazendo um resumo, né,
Eu acho que assim, a frase da semana é um mercado com cautela, né? Acho que o pecuarista precisa de ter cautela essa semana, como você disse, né? Negociar o que tiver pronto aí, se tiver oportunidades, né? Boas, que as contas fechem, né? Porque não dá para a gente também querer vender tudo de uma vez e a conta não fechar, né? A gente tem que vender de acordo com o planejamento, com o que a gente está esperando para fechar o planejamento e as contas, né? Tem que ter gestão, mas uma gestão com cautela nesse momento, É, né? Isso pensando no mercado do é, boi, né? isso aí. Eu acho que pecuarista agora nessa hora tá muito difícil. Você vai falar um pouco sobre reposição aí mais tarde. Tá muito difícil em termos de reposição, entendeu? Então o pecuarista ele está muito mais ativo na reposição do que na venda do boi. Ele vai muito mais atrás da reposição e caso ele ache um lote que compense ele vender o boi gordo, e aí sim ele vai desovar o boi gordo. Então a conta do boi gordo está muito ligada ao que o pecuarista está conseguindo repor, né? Leilões, e recentemente tivemos em Bataguaçu aí sábado e acompanhamos um leilão lá de qualidade. E você tem hoje um bezerro aí de desmama aí de 190, 200 quilos, um bezerro macho Nelore, não sai por menos de R$ 2.000. Então, quer dizer, é uma arroba aí de 290, é arroba de 300, é arroba de 270. Então, depende muito da qualidade do animal e da era, né, do score corporal que esse animal está apresentando na hora ali. Mas a reposição, ela tem, sem dúvida, segurado a peteca aí do boi, né, em termos de não deixar que essa oferta aumente de forma a atacar esse boi para trás. Mas o pecuarista precisa olhar o mercado não só no mercado interno, precisa olhar o mercado mais macro aí, dar uma analisada um pouco mais macroeconômica, olhar mais um pouco, não só olhar para ele, para a economia dele, mas se pôr um pouco no lugar da indústria, né? Quanto que a indústria está disposta a tomar risco agora em aumentar a exportação? Será que ela está disposta a fazer isso? Porque a pecuária se trata de um elo, né? Todos os elos são interligados, a falta de um elo ou enfraquecimento de um elo, ele reflete realmente no bolso de todo mundo, e não só no bolso também do pecuarista. Então, essas tomadas de decisões têm que estar bem fundamentadas agora, né? Assim, né, eu até cheguei a abordar isso no final de dezembro, né, mostrando uma expectativa de 2020. Eu acho que, assim, a grande parte da pecuária, né, brasileira, ela já faz, dentro da porteira, né, da porteira para dentro, ela já conseguiu entrar em sintonia, né, aplicação de tecnologias, nutrição de qualidade, gente falando aí de animais mais precoces. Então, assim, uma redução, né, no tempo de abate que a gente sofreu, a gente produzia animais de 5 anos de abate, 6 anos, para não dizer mais, e hoje a gente tem aí grande parte dos animais sendo abatidos aí com 24 meses, 30 meses. Então, assim, uma redução. Eu acho que o grande pulo do gato, né, o grande diferencial agora do pecuarista em aumentar a sua margem de lucro, né, fazer uma gestão eficiente, é justamente olhar da porteira para fora, né, Caio? É estar atento a essas análises de mercado, estar atento ao mercado futuro. Dificilmente você compra um bezerro aí de, vamos falar, R$ 300 arroba, sem saber o que está acontecendo no mercado futuro, sem ter uma projeção do que esperar no abate desse animal, né? Assim, utilizar opções de trava de preço, o mercado futuro mesmo, para poder travar seu preço de venda lá já e conseguir se planejar. Então, todo esse diferencial traz para o pecuarista uma segurança maior e é o que traz, né, uma margem de lucro cada vez maior dentro da pecuária, né? É isso aí, o pecuarista tem que estar realmente atento a essas mudanças, igual você falou que vocês estavam com uma ideia aí ao longo da semana passada, e aí amanhã é segunda-feira, e alguma coisa que acontece lá no norte da Europa vai refletir aqui, aqui dentro do Brasil. Então, o pecuarista precisa estar muito atento a esse tipo de informação, precisa estar atento a ferramentas que dão fundamentos, né, para ele tomar essas decisões. São essas ferramentas online
igual o aplicativo AgroBrasil, mesmo de preço, onde você vê um funil dos negócios que estão acontecendo, todos os negócios estão sendo direcionados para lá. Então você tem muito fluxo de negociação, preço, oferta. Então, quer dizer, ficar atento a essas novas tecnologias que ajudam mesmo o pecuarista nessa tomada de decisão, né? E assim, e aproveitando, né, cara, a oportunidade, um desses aplicativos é a AgroBrasil, né, que hoje o pecuarista consegue justamente acompanhar esse mercado, vamos dizer, quase em tempo real, né, e justamente ver essa flutuação nas negociações ao longo do dia, né. Então você consegue filtrar dentro do próprio aplicativo, né, por estado, por região, você consegue filtrar ali pelo boi gordo, pelo reposição, garrote, bezerro. Então você consegue ter essa ideia de o que está acontecendo e o que esperar, né? Eu acho que isso facilitou muito a vida, né, do pecuarista. Então ele consegue ver dentro desse aplicativo mesmo da AgroBrasil se ele tem condição de esperar uma semana, se ele tem condição de esperar 10 dias, ou se ele vê que o boi está realmente batendo na trave ali, que tem outras coisas acontecendo que não só o Brasil indica, né? Então você tem vários dados que são geridos ali dentro, que o pessoal, que o usuário vai alimentando, que vão dando dados aí para tomar as decisões. Então, realmente, ficar atento a novas tecnologias é realmente fundamental aí para uma boa decisão. Dentro desse bate-papo, cara, a gente já comentou um pouco aí, né, a respeito da reposição, e justamente uma grande dúvida que fica, né, para o pecuarista uma arroba 295 de um bezerro. Essa conta fecha? Qual que é a visão que você tem, né, falando desse animal pronto no futuro, né? O que você enxerga aí de perspectiva, porque é um receio, né, que a gente tem, porque a gente espera aí, né, eu acredito que uns 2 ou 3 anos aí, vão falar até 2022, mais ou menos, a gente deve ter cenários positivos dentro da arroba do boi, né, dentro do mercado do boi. Não acredito que a gente vá ter uma arroba tão defasada novamente nesse período, né? Mas o pecuarista sempre receoso e sempre com o pé atrás, né? O que você enxerga como analista de mercado? O que você espera disso? Qual que é a dica e o cenário que você pode colocar para a gente aí? Ou ainda é uma incerteza muito grande o que a gente espera? Não, eu acho que um horizonte positivo a gente tem. Provavelmente a vacina contra esse coronavírus vai sair, de uma hora para outra ela sai, e da mesma forma que começou essas barreiras a serem suspendidas, vão cair, todo mundo precisa se alimentar. Agora, o que pagar, quanto pagar na reposição, quem faz isso é a lei da oferta e da procura. Então, hoje, realmente, o mercado está muito afoito em comprar esse animal de reposição, o mercado está muito afoito em pagar esses preços, e hoje eu enxergo isso como um preço alto. Não sei ainda, não dá para saber quando que esse animal vai se pagar, mas cada pecuária, cada fazenda, cada pecuarista tem a sua gestão, tem o seu centro de custo. Então, muitas vezes, se a gente fazer uma conta seca, simplesmente do período de engorda, aí uma possibilidade por quanto que eu vou vender, às vezes a conta não fecha. Mas, às vezes, no sistema da fazenda em si, às vezes é uma fazenda que faz um sistema de engorda eficiente mais barato. Então, tudo isso muda muito de região para região, de pecuarista para pecuarista. Então, é muito difícil a gente analisar hoje um bezerro, por exemplo, de R$300 arroba, de R$290 arroba que for, qual vai ser a janela dele sair. Mas é um ciclo, são ciclos que animam e são ciclos que desanimam, e a gente vai tendo altas e baixas aí, conforme esses ciclos vão acontecendo. Quando o boi está muito baixo, o pessoal fica realmente um pouco mais receioso, não faz essas reposições tão loucas, acaba vendendo um pouco mais de matriz, o que vai gerar um ciclo de alta, que provavelmente é o que nós estamos agora. Então, você tem uma oferta um pouco mais restrita, você tem um ânimo e um ímpeto de compra para fazer essa reposição um pouco mais aquecida, que é o que vem dando essas altas sucessivas aí, não só no bezerro, mas também no boi magro, também na novilha, né? Uhum. Não, justamente. Como se diz, né? Acho que é a semana de cautela, né, cara? A palavra é essa. Exatamente, eu acho que é.
A gente tinha conversado, Caio, né? A gente estava batendo papo antes da live aqui e você chegou a comentar, assim, a gente tem uma demanda externa aquecida, né? Um mercado externo que ainda dita 30% a um pouco menos aí do consumo da carne brasileira, né? E esse reflexo externo pode acabar trazendo, né, uma pressão maior no mercado interno por essa redução, né? Então a gente sai de 30% e vamos dizer assim, cai para 25% a 20% do consumo no mercado externo. Então, assim, o mercado interno precisa responder isso de alguma forma, né? Existe você acha que um consumo, né, lógico, um pouco maior nesses próximos 15 dias, mas a gente acaba ficando um pouco defasado no final do mês. Isso pode pressionar um pouco a roupa num cenário, vamos dizer, sair de um patamar de 200 para um patamar de 190 até o final do mês, ou ainda é muito arriscado fazer uma análise dessa? Não, pode acontecer. O que a gente não sabe ainda é como que vai ser a composição, como que vai ser o comportamento, e principalmente como vai ser o ímpeto de consumo desse mercado externo, entendeu? Então a gente sabe que o mercado externo vai passar pelo enxugamento aí nessa parte de demanda. Agora a gente não sabe falar quanto que vai ser isso. O que vai acontecer, vai. Então, provavelmente, quando isso começar a acontecer, e é um horizonte de curtíssimo prazo, nós vamos ter um reflexo onde essa indústria exportadora passa a direcionar essa produção mais para dentro do mercado interno. Provavelmente, o mercado interno já saturado, provavelmente passa a comer um pouco menos, onde você tem uma sobra um pouco maior de mercadoria e que vai pressionar esse mercado a curtíssimo prazo. Provavelmente é o que nós vamos ver de agora para frente, ou quanto mais tempo perdurar essa crise que está tendo do coronavírus, né? Caio, aproveitando a oportunidade, mudando um pouco aí, né, a gente falou bastante do mercado do boi, a soja, ela, né, deu um salto muito grande, né, nessa segunda-feira aí dentro da Bolsa, e esse cenário deve perdurar essa semana, a compra de insumos, né, para a safra, o pessoal adiantando essa compra, é recomendado, é melhor ter um pouco de cautela, ou você acha que é o momento certo de comprar, é agora? Como é que está essa análise, o que você enxerga disso? Então, eu não acompanhei muito o mercado de soja, principalmente hoje. Vi que o mercado de soja subiu, estou vendo que o mercado de milho também amanheceu caindo e reverteu demais. Isso realmente tem a ver com exportação de alguma forma. São produtos menos perecíveis, né? Talvez são produtos que a pessoa dá conta de fazer um estoque maior. Talvez tenha muito mais a ver com o fato de não ser perecível, mas não é um mercado que a gente tem que eu seguir hoje de manhã, não. Certo. Tem uma pergunta aí do Maranhão, não sei se você conseguiu acompanhar aí, Não. do Getúlio, perguntando sobre a derivação no preço do boi gordo no estado do Maranhão. Se vai ter uma variação muito grande. Bom, pelo que eu entendi aqui, né? Como é que está essa análise? Você tem algum dado, Caio, para passar para a gente? Ou a Olha, gente solta isso na matéria mais tarde? dentro do aplicativo tem muito pouco negócio que são registrados dentro do Maranhão. É um mercado realmente que está bem longe aqui do centro, aí, Tocantins, Goiás, MT. Então eu não tenho muito o que falar, mas é um mercado, é um estado como qualquer outro que vai seguir uma tendência macro do que estiver acontecendo no Brasil, né? Se o mercado aqui no Brasil recuar, Certo. vai recuar Maranhão também.